Olá, meu nome é Dilamene Avelar e boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui de novo. E o capítulo da noite de hoje é o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. O capítulo é bem pequenininho, é a indissolubilidade do casamento e do divórcio. Interessante é que Kardec preparou todo um processo, todos os outros capítulos, para no 22º capítulo falar sobre casamento. Por que será? Porque anterior a isso nós vamos ver amar o inimigo, amar o próximo, né? As bem-aventuranças, as consequências do autoconhecimento, no capítulo 17 e tudo mais. Então, nos diz aqui em Mateus: os fariseus também vieram a ter com ele, aqui se referindo a Jesus, para tentá-lo e disse: é permitido a um homem repudiar a mulher por qualquer motivo que seja? E ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem criou desde o princípio macho e fêmea? E disse: por essa razão, o homem deixará seu pai, sua mãe e se unirá a uma mulher. E os dois não serão uma só carne? E assim, não mais dois, mas uma única carne. Portanto, que o homem não separe o que Deus juntou. E eles retrucaram: mas então por que Moisés ordenou que desse a carta de divórcio à mulher e eles as repudiassem? E ele lhes respondeu: é por causa da dureza do vosso coração que o Moisés permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas não foi assim no princípio. E também vos declaro que todo aquele que repudia sua mulher, seja se não for em caso de adultério, e desposar outra mulher, comete adultério. E aquele que desposa a mulher de um outro que houver repudiado, também comete adultério. Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao 9. Então, qual é a lei que une o homem e a mulher? É a lei do amor. No decorrer desse processo evolutivo, nós vamos ver que outros interesses econômicos, culturais, religiosos, envolveram muito esse assunto, né? Então, hoje mesmo, tem muito homem que quer uma mulher linda para exibir, a mulher troféu, né? Então, ele casou-se com o corpo ou com esse ser que habita esse corpo? Porque a beleza vai passar. Será que ele vai continuar gostando da mulher troféu? Porque ela não vai ser mais troféu. É igual a flor. Linda, maravilhosa. Daqui a pouco ela perde a beleza dela. Mas não deixou de ser flor. Essa que é a questão, né? Então, olha que coisa interessante. Vamos falar o processo. Um homem e uma mulher na espiritualidade faz uma combinação de formar uma família na Terra. Beleza. Eles se reencontram. E esse encontro normalmente é apaixonado, né? É um encontro, nossa, é uma loucura, é uma crise, tá ali aquelas energias toda, nossa, você é a razão da minha vida, nossa, aquela coisa toda, né? É o encontro. Então ele namora-se, ela se namora, né? E tudo vira flores. Então nesse período, todos os bichos são pequenininhos. Ah, minha gatinha, meu gatinho, meu fofinho, minha fofinha. Porque tá naquele momento empolgação. E vão casar-se. O casamento
dá-se aproximação. E o que ocorre quando a gente se aproxima muito do outro? Ai, como os defeitos ficaram grandes. Como é que eu não vi esses defeitos? Como é que eu não notei que ele tinha esses defeitos? Como é que eu não notei que ela tinha esse defeito? Tem uma história muito interessante de José Carlos de Luca, filho de italiano. Ele, umas 2 vezes por semana, ele ia lá namorar a esposa dele, isso há 40 anos atrás. E lá a sogra oferecia sopa para ele. Ele educadamente, ele aceitava a sopa. E ele casou-se. Aí, voltando do serviço, chegou em casa, tomou banho e tudo, preparou-se para o jantar. Sentou-se, a esposa veio com uma vasilha bem grande de sopa. Ele tomou o primeiro prato e perguntou para ela: o que nós temos para o jantar? Ela: jantar? Que jantar? Ué, o seu jantar, a sopa é o jantar. Aí ele falou assim: não, lá na minha casa tinha janta. Ué, mas você comia sopa na minha casa quando a gente namorava? Ele falou: mas eu chegava em casa, minha mãe é italiana, a comida estava lá, né? Uma bela polenta, né? E aí aquelas comidas todas italianas, você imagina? A mãezinha italiana ia dar uma boa alimentação para o filhinho dela. E foi a primeira dificuldade do casal. Ele disse que ele abriu a janela, olhou para o céu e pensou consigo: vai ser uma barra. E aí que tá as questões. Surgiu a primeira dificuldade de enfiar na cabeça de uma mulher brasileira, que ele era filho de um italiano e que na casa dele a comida era o assunto. E ali ele viu que ele teria que trabalhar aquilo na esposa dele, para que ele pudesse, quando chegar em casa, encontrar os cuidados que a mãe dele tinha com ele. Então, esse aí já começa a questão. São hábitos, né, que nós trazemos da família. E aí nós vamos encontrar uma pessoa que tem outros hábitos muito diferente dos nossos. E aqui começa aquela lei que, se a gente seguir o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, da boa vontade, da compreensão, a gente vai ter aí um bom relacionamento. Porque se a gente começar esse relacionamento e dizer assim: se não deu certo, a gente mete o pé, a fila anda. Esse relacionamento tá fadado a ficar bem ruim. Então, as brigas, as diferenças, elas ocorrem nesse momento, porque no período do namoro, as pessoas não se mostram, elas não se revelam as facetas negativas, né? E aí eu tenho uma música para isso. Essa nossa palestra hoje vai ser meio musical. Deixa eu dizer que eu te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. E é aí que começa a questão. Nós temos que lembrarmos todo dia o motivo pelo qual nós nos apaixonamos e nos casamos com essa pessoa. Só que no decorrer do processo, nós esquecemos aquele primeiro olhar. Por que aquela pessoa me tocou daquele jeito? E isso vai esfriando os relacionamentos. Aí tudo fica grande. Aquela anta daquela mulher, aquele elefante daquele homem, aquele troço. Mas antigamente não era minha gatinha, meu gatinho, meu ursinho, meu bebezinho. Era pequeno e agora virou um animal grande. É a falta de paciência, né? Mas por que se dão essas relações? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Dila, eu quero um homem perfeito. Pelo amor de Deus, não vai estragar a vida dele não, hein? Você já é perfeita? Porque se você for perfeito, tudo bem, vai atrás do perfeito. Mas se não for, por favor, não faz isso não. Da mesma forma, homem.
Ah, eu quero uma mulher perfeita. Você é perfeito, meu filho? Não, então, por favor, não estraga a vida de ninguém. Começa tomando uma atitude. Quer reconhecer esse rapaz que você está se apaixonado? Vai na casa dele antes. Vai na casa dela antes. Que aí você vai ver ela desarrumada, descabelada. Vai ver ele com aquela camiseta rasgada, aquele quarto bagunçado. Vai, faz uns testes para ver se é isso. Vai testando. Porque o que ocorreu na pandemia, minha gente? 26% a mais de divórcio no Brasil. No Brasil, nível de violência doméstica cresceu absurdamente. Por quê? As pessoas não estavam convivendo e agora, olhando, ela está vendo tudo grande, os defeitos são grandes, tudo fica grande. Então é muito complicado isso daí. Então, nós temos que começar a rever as razões pelas quais a gente escolheu aquele cônjuge e os motivos para ficar, tá? Então, quais as razões que eu quero ficar com essa pessoa? Por que vale a pena eu investir nesse relacionamento? Esse relacionamento me agrega, me fez melhor. Porque amar o outro é ajudar o outro a ser melhor e transformar-se numa pessoa melhor. Amar, você tem que fazer isso. Eu querer me transformar numa pessoa melhor. É importantíssimo isso. Isso é muito importante. Que da mesma forma que a gente quer ser uma boa mãe, mas a gente também tem que querer ser uma boa esposa, uma boa amante para o marido. Que o marido encontre na mulher aquele porto seguro. E tanto ela quanto ele nesse mesmo processo. É importantíssimo isso. Então, diante disso, nós vamos ver lá no capítulo 14, capítulo 14, honrar pai e mãe, porque um casamento vai vir frutos, vai vir os filhos, então há um comprometimento. Então, nós temos que ensinar os filhos a honrar pai e mãe, a respeitar, a conduzir, porque esse lar, qual a razão do casamento? Formar uma família. E qual o fruto disso tudo? São os filhos. A família é uma empresa. E se todo mundo trabalhar junto, essa empresa dá lucro. Lucro da paz, lucro da abundância, lucro da alegria de ter um local, o seu porto seguro, o seu lugarzinho. Então, essa é a importância. Ressignificar. Ah, Dila, tá ficando muito difícil. Será? Porque o casamento é o homem e a mulher. O que eu posso agregar nisso? E não ficar... Ah, Dila, é porque você não conhece meu marido. Ele destrói tudo. Você tem que ver. Ele quebrou uma brachela minha, que a minha avó me deu. Tem 20 anos. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos brigar pelo dia de hoje. Porque quebrou alguma coisa lá no passado? Não, gente. Pelo amor de Deus. É um desgaste inútil. Será que é necessário? Lembra aquela senhorinha que o Chico falou assim, minha filha, quando seu marido chegar, toma a aguinha da paz, enche a boquinha de água e deixa ele falar, depois engole. Engole, entendeu? Então, aprender a ter qualidade de vida também, vamos recomeçar, olhar para o companheiro e ver a dificuldade dele e ajudá-lo também a entender suas dificuldades. Porque o casamento é assim. A mulher casa querendo mudar o marido casa querendo mudar a mulher. Ela pensa assim, futebol nunca mais. Aqueles amigos dele, nunca mais. Ele também pensa assim, aquela maquiagem, a boutique, aquela gastação, nunca mais. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Então, aqui começam as dificuldades, quando a gente começou pelo objetivo errado. No fim do meu dia, eu chego em casa e eu encontro com a minha mulher. No fim do meu dia, eu retorno em casa, eu encontro a minha família, meu marido.
tão bom ter um lar para voltar. Ressignifica. Ah, mas Dila, é muito difícil, você não sabe, ele já me traiu, ele fez e aconteceu. Eu falei, você ficou com ele? Sim, tá com ele. Então, seja digna. As dificuldades que ele teve, ajuda. Ah, mas eu tenho que perdoar? Sim, ele também te perdoa todo dia. Casamento, gente. Tem quantos anos? 20 anos de casado? 20 anos de perdão. Todo dia você recebe perdão e todo dia você está perdoando. É o exercício. Eu tenho 40 anos de casada, 40 anos de perdão. Ele para mim e eu para ele. Esse que é o processo. Mas tem outra música. Os sonhos mais lindos sonhei, que de meras mil um castelo ergui, e no teu olhar, louco de emoção, com sofreguidão, mil venturas vivi. É isso que nós temos que lembrar. A razão pela qual um dia os meus olhos encontraram aquele olhar e eu nunca mais esqueci. Tudo muda. Mas eu separei, e agora, Dila? Eu separei, eu meti meus pés pelas mãos. Como é que vai ser? Repense nas escolhas, nas falhas que você teve. Se você quiser refazer seu caminho com uma outra pessoa, cuida de oferecer para ela. Talvez você não tenha conseguido oferecer seu melhor para aquela outra. Oferece para essa o seu melhor. Mas observa antes. Observa com mais atenção para não ficar um troca-troca, para não ter consequências futuras. Porque nós nos vinculamos às pessoas e nos comprometemos com elas. Então, repensa. Dila, eu tenho muito ciúme. Ciúme é insegurança. E ciúme é apego, posse. Esse marido está contigo nesse processo reencarnatório. Ele não é seu, ele é filho de Deus. E ciúme não impede traição, ciúme não impede que o outro paquere na rua. Ilusão da mulher que tem ciúme, achar que o marido vai andar assim, não, ou vai andar assim na rua. Não, isso é ilusão, é sofrimento inútil. Sofrimento inútil, te liberta disso. Você tem um alto amor, você tem que se garantir, você pode, você casou com essa criatura, então qual a necessidade disso, desse desgaste emocional inútil? Para pensar. E agora? Muda de atitude, busca, reza, pede espiritualidade. Dila, eu quero tanto ser feliz, eu queria encontrar alguém que me fizesse feliz. Gente, preste atenção. Eu me faço feliz. E por estar feliz, o outro aumenta o meu grau de felicidade. Ele é o acréscimo na minha felicidade, mas a felicidade é minha, está dentro de mim, não é o outro. Eu não sou a tampa da panela de ninguém. Eu não sou a metade da laranja de ninguém. Não existe isso. Não existe alma gêmea nesse planeta, gente. Aqui só tem alma gemida. É provas e expiações. É pessoas com defeito tanto quanto a gente tem defeito. Nós não somos metade de nada. Nós somos inteira. Inteirinhas. Inteirinho marido, inteirinho você. Não existe isso. Mas o alto amor é importantíssimo para as relações. Por isso que Jesus fala, ama o próximo como a ti mesmo. Você vai dar para o outro o que você tem por você. Então, é muito importante trabalhar isso. As nossas escolhas vai gerar isso tudo, né? Depois de um certo período de casamento, é natural, e eu acho que é natural,
que você observa assim o nível de conversa. Eu gosto de conversar com ele, ele gosta de conversar comigo. Você se sente bem na companhia dele? Ele se sente bem na sua companhia? Eu tenho uma amiga com 25 anos de casado, ela foi jantar fora com o esposo e quando terminou o jantar ela perguntou para ele: "E aí, você gostou? Foi bom para você? Você gostou dessa pessoa que está conversando com você?" Aí ele falou assim: "O que é isso? É uma pegadinha?" Ela falou: "Não. Porque o que ocorre? Nós mudamos todos os dias. Ninguém, depois de 25 anos de casado, você não é a mesma pessoa daquele primeiro dia. E nem ele é mais. Então você tem que casar-se todo dia com essa pessoa. E é importante isso. E quando a dificuldade chegar, tem uma outra música para você. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida. Verdade. Para ficar com você fiz mandinga. Fui na boca de um capoeira. Olha, é o Zeca Pagodinho mostrando pra gente que o amor é uma descoberta. E se você descobrir todo dia a causa desse amor, você vai ter um ótimo relacionamento consigo e com o outro. Porque se essa pessoa permanece com você, há algo em você que faz com que ela queira estar com você. E se você permanece com ela, é exatamente igual. Então é um trabalho belíssimo. Então nós temos que vencer essas dificuldades todas e nos entregarmos às obrigações. Paulo de Tarso foi considerado assim muito machista quando ele dizia assim: marido, cuide da sua esposa, esposa, obedeça a seu marido. São funções diferentes. Claro, as necessidades das mulheres são diferentes dos homens, mas hoje o que ocorre? Muitas esposas sustentam os lares, as situações mudaram. Ele quis diminuir a mulher? De jeito nenhum, porque Paulo sabia o potencial da mulher, como Jesus sabia. Jesus sempre reconheceu a capacidade das mulheres e ele sempre valorizou isso. Ele sempre, todas as mulheres que ele via o potencial, ele redirecionava. Então isso que é o legal. Agora, a responsabilidade é dele porque o casamento não deu certo? Não. Duas pessoas para fazer um casamento. E é duas pessoas que têm responsabilidade, tá? Então o lar é um cadinho que aprimora, diz Emmanuel. O lar é um cadinho que aprimora. O que é um cadinho? É uma vasilhinha de laboratório que você vai socando as substâncias ali, ela sobe pela lateral e cai de novo no meio. Não tem como escapulir, você tá ali naquela situação, tá? Então, nós temos que trabalhar isso muito dentro de nós, e muito. Então, transformar o ambiente num ambiente de paz, num ambiente harmônico, não ser aquele, eu quero tanto uma paz, Dila, eu queria tanto ter uma vida em paz, e é o que faz guerra, é o que transforma isso num vulcão. Se quer ter paz, aprende a ser paz também no lugar. Aprende a falar. Outra coisa muito interessante para os relacionamentos. As pessoas costumam brigar com raiva. Tá com raiva? Entra no banheiro, toma um banho. Bebe água. Sai de casa, dá uma volta. Porque não leva a lugar nenhum raiva, gente. Sabe por quê? O que ocorre na hora da briga? As pessoas falam demais, ofende o outro. E a palavra, depois que sai, é como uma flecha. Ninguém sabe aonde vai pegar. E as consequências dessa palavra. Porque uma palavra, ela pode edificar, mas uma palavra pode destruir. E a mágoa ocorre exatamente porque ofensas,
falta de respeito, colocações inadequadas. Você pode ter até dificuldade com o outro. Você pode estar até aborrecida com o outro. Mas você não tem direito de ofender, diminuir, atacar o outro. Ah, mas ele fez isso e aquilo. Problema dele. Nós somos cristãos. Como se reconhece um espírita? Pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. O silêncio é ouro. O silêncio é ouro. E os relacionamentos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Tá? Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Diz a música. Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Então é isso que nós temos que trabalhar. Uma vez que nós nos comprometemos a algo, façamos cumprir, façamos cumprir. Tá difícil? Tá, mas vamos lutar, vale a pena. Olha o que Santo Agostinho nos diz. Dila, por que foi dado o divórcio? Por que tantos divórcios? Porque qual é a lei de Deus? É a lei do amor. Se eu não cultivo esse amor, essa empatia, essa boa vontade junto ao cônjuge, e com isso, dentro do meu lar, gerando os recursos da minha casa, as coisas vão ficar difíceis, porque eu tenho que me comprometer com esse relacionamento. Eu tenho que me comprometer com qualquer coisa, gente. Eu vou fazer um trabalho no centro, eu tenho que me comprometer. Eu fui candidato para um serviço, eu tenho que me comprometer. Eu tenho um filho, eu tenho que me comprometer com a educação desse filho. Eu sou um ser social, então eu tenho que me comprometer com a sociedade. É responsabilidade. Qual o nível de responsabilidade que nós estamos tendo aqui? Porque quando Jesus explica que o divórcio veio por causa do mau coração do homem, era para que uma situação pior não ocorresse. Então, esse aqui é o cuidado. Então, o divórcio, ele veio corrigir uma situação que já estava errada. Um casamento já deteriorado. É por isso que ele vem corrigir. Por quê? Para ficar legalizada aquela situação. Porque até na década de 70, o Brasil não tinha divórcio. Então, as pessoas de segundo casamento, que é como é o meu caso, o meu pai, eu sou do segundo casamento dele e da minha mãe. Até então, a situação não estava legalizada. Agora não, veio, arruma, é tudo fácil, mas qual o nível de comprometimento que nós temos com isso? É a dureza do coração, a dificuldade, a má vontade, muitas das vezes, achando assim, não, eu troco por outra, ela troca por outra, homem igual biscoito, vai 8, Dila. Você está preocupada com isso? Porque é descartável. Ficou uma relação líquida, uma ligação líquida. Então, quando eu me envolvo, eu tenho que parar para pensar. Então, nós temos que ver aí o que isso nos leva. E aí ele diz, aqui bem no finalzinho, ó. Ele mais longe especifica o caso que caberia o repúdio. É o caso de adultério. Ué, então, só nisso era. Ora, não existe adultério onde reina uma afeição recíproca e sincera. Está aqui no livro. É verdade que ele proíbe qualquer homem desposar a mulher repudiada, mas é preciso levar em conta os costumes e o caráter do tempo. Não é o nosso caso hoje. Que hoje é para legalizar as situações. Não obstante, querendo abolir um costume bárbaro, que era de lapidar a mulher ou fazer alguma maldade, era preciso uma
penalidade e ele encontra na ignomínia, que é uma proibição que poderia imprimir a um segundo casamento. E era, de alguma forma, uma lei civil substituindo outra. Para que um mal maior não ocorresse, ele substituiu a lei por outra lei civil. Mas que em todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo, como sofreu. Então, nós vamos ver que o objetivo é o amor. É o amor. Então, que a gente possa trabalhar profundamente nos nossos corações esse desejo, essa mudança de procurar fazer o nosso lar um lar de paz. Não só com palavras, mas sim com atitudes constantes. Dila, eu estou passando momentos muito difíceis no meu lar. Faça um culto no lar. Leva para dentro da sua casa a oração, leva para dentro da sua casa esse trabalho de harmonização e vê como as coisas vão se dar. Lança essas angústias no Senhor. Eu tive uma vez numa palestra que uma pessoa se aproximou de mim e me disse que o marido tinha cometido um deslize e que ela tinha o perdoado. E que isso já tinha passado muitos anos. Ela refez o casamento dela. Mas por quê? O perdão, gente. O perdão, por isso que o capítulo é 22. Porque antes desse capítulo, vem todos os outros capítulos preparando para esse que é um convívio. O que é o casamento? O casamento, ele está... Na primeira oportunidade nossa, deixa eu só achar aqui. O casamento é o nosso primeiro local social, é no lar que nós vamos aprender a nos comportar socialmente. Então, as consequências disso tudo para os filhos, né, para todo mundo. Então, a família que vai surgir disso aí, né? Por isso que Emmanuel diz, o lar é o cadinho que aprimora. A família é a nossa primeira sociedade, ali estão os exemplos para os filhos. Então, ali vai formar o cidadão, dali vai sair o médico, a professora, dali vai sair o ser social. Então, como a família é a base da sociedade, essa base tem que ter o quê? Respeito, amor, compaixão e perdão. Essa é a base. É preciso, tá? Qual a família mais importante que a gente conhece, gente? Maria e José. Qual o exemplo da Maria e do José juntos ali, com a boa vontade? Outra coisa que a gente não para pensar. Olha o que é o lar, olha o que é um casamento. Você recebe naquele lar pai e mãe, irmãos. Ali começa uma sociedade onde a espiritualidade de forma material e de forma espiritual e material, formam um grupo, uma sociedade em que todo mundo vai ser ajudado. E se os sócios trabalham, lucro para todo mundo. Mas como? Através do amor, do respeito, da compaixão, da caridade e do perdão. É ali que vai desenvolver. Quantas famílias não se formam compulsoriamente? Vocês veem um passarinho. Vamos falar da natureza. Um passarinho, ele fecunda 80 fêmeas. Só que elas vão embora. Elas vão cuidar dos filhotes. E as mulheres? E esses filhos? Então, há que ter responsabilidade. Como é que eu faço isso? Com amor, com respeito, com sabedoria, com prudência. Eu tenho que levar para o meu lar tudo isso. Então, eu tenho que levar para o meu casamento objetivos sérios, reais e verdadeiros. O que eu quero com essa pessoa?
o que é o nível de importância dessa pessoa, o que eu quero dar para essa pessoa, o que eu acho que desse relacionamento vai sair. Isso tudo é muito importante para não ter um desgaste emocional desnecessário. Pessoas aí frustradas, amarguradas, por quê? Troca de relacionamento igual troca de roupa. Vira frustração. Enche o coração de mágoa. Por quê? Atrás de algo fora. Não é dentro. É sempre dentro. É sempre dentro. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me amo, eu me aceito. Então, eu me amo, eu me aceito. Eu vou amar e aceitar o outro. Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar. Que a gente possa aprender esse verbo, trabalhar nos nossos corações. O casamento é um local de perdão, de amor, de caridade, de respeito. A base de todo relacionamento é o respeito. Se nós conseguirmos vivenciar isso de forma harmônica, nossas relações vão ser produtivas, melhores e menos mágoa, menos tristeza, menos decepção, porque nós vamos saber o que nós queremos do outro. O outro não vai te fazer feliz, ele é o complemento da felicidade que está dentro de você. Ele vai acrescentar em você. Amar você me faz ser uma pessoa melhor. É esse o objetivo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção. Muita paz para todos. Até breve.